gosto pelo esporte foi construído nas piscinas. Fui professor do ensino básico, cortes orçamentários, tanto para ciência e tecnologia como para educação, o que afeta as universidades, tem colocado cada vez mais dificuldades. Olá, estamos iniciando mais um Pod Esporte no canal Sala. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva e dê o seu like. É isso aí, sua interação nos ajuda muito. Mas agora, sem mais delongas, vamos conhecer o convidado de hoje. Ele que é professor da Universidade de Brasília, integrante do Grupo de Pesquisa e Formação em Educação Física, Esporte e Lazer da UNB, pós-doutor em Política Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Educação Física pela Unicamp. O Pod Esporte e Lazer de hoje recebe Fernando Mascarenhas. Oi, Fernando. É um prazer te ter aqui conosco no nosso Pod Esporte e Lazer. E a gente queria começar conhecendo um pouco da pessoa do Fernando. Então me fala do menino Fernando, que gostava do esporte, do lazer. Como é que se envolveu com o esporte, o lazer, com a educação física? Olá, Rejane, tudo bem? Primeiro, te digo que é um prazer estar aqui com você no Pod Esporte. Me sinto honrado em poder estabelecer esse diálogo contigo e desejo aí todo o sucesso para o Pod Esporte, né? E já que o tema é esse, né, o esporte, o meu envolvimento ou gosto pelo esporte foi construído nas piscinas, né? A minha experiência com o esporte, ela passa pela natação, né, de criança a adolescente, né? Esse era o meu prazer no mundo do esporte. E eu acho que é comum, né, a muitas crianças, né, a nossa juventude, a identificação com os professores, né, a identificação com o professor de educação física, com a professora de educação física. Então, nesse processo de vivência esportiva, através da natação, no clube, né, eu não era um nadador federado, nadava por lazer, né, e por ter no clube um espaço também de sociabilidade junto aos meus colegas. Mas essa referência do professor de educação física acabou, né, me levando a considerar essa possibilidade de me tornar um professor de educação física, né? E essa decisão foi tomada muito cedo, né? Eu iniciei a faculdade aos 17 anos, né, com o curso de educação física e um pouco com essa pretensão ou sonho futuro, né, de me tornar um professor de natação, de dar aula numa academia voltada ao ensino da natação. Esse era, vamos dizer assim, o meu sonho primeiro no mundo da educação física, aquela expectativa profissional comum a todo jovem que ingressa aí no curso. Mas eu acho que o contato com o curso, com a formação, foi me abrindo, né, tantas possibilidades de intervenção quanto a própria compreensão desse mundo que é o esporte, que envolve as atividades físicas e esportivas de uma forma geral e que constituem aí o objeto da educação física. E a partir dessa abertura, né, eu acabei que me encantando, vamos dizer assim, pelos estudos sociais, pelos estudos pedagógicos voltados à educação física e também ao ensino do esporte.
mas esse é, vamos dizer assim, o embrião do meu gosto pelo esporte, né? Essa vivência, experiência com a natação lá na juventude. Diz uma coisa, esse teu caminho pela academia, ele foi longo, eu acompanho o teu currículo, tu fizeste várias especializações, mestrado, doutorado. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória na universidade. Me formei em 92, o curso, né, a época que a gente conhece aí como licenciatura ampliada em Educação Física. Fui ingressar na universidade em 97, né, eu fiz um concurso para a Federal de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, e iniciei, né, a minha trajetória acadêmica lá. Antes tinha tido uma experiência como professor substituto na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas eu me formei em Volta Redonda, né, a minha cidade natal. Já havia antes, na juventude, morado em Minas. Então, assim que eu me formo, eu volto para Minas Gerais, e nesse lapso aí entre 92 e 97, eu trabalhei na escola pública, né? Então, eu fui professor do ensino básico, né, um pouco que convencido, né, pela experiência formativa, né, de que os estudos sociais e pedagógicos da educação física eram aqueles que mais, né, me abriam a possibilidade de compreender, né, esse mundo da educação física e do esporte. Foi por aí que eu caminhei, desejei trabalhar com a educação física escolar, tive essa experiência, mas a partir da formação continuada, né, eu fiz um curso de especialização em filosofia, né, e depois iniciei outro em história, e, portanto, seguindo nessa lógica dos estudos sociais, e me deparei com uma oportunidade para um concurso na área de história e filosofia das práticas corporais na Federal de Goiás, ainda especialista. Então, eu fiz esse concurso, ingressei na UFG em 97, cumpri meu probatório e logo em 99 saí para cursar o mestrado, né, na Unicamp, no Departamento de Estudos do Lazer. Fiz o meu mestrado lá de 99 a 2000 e, na sequência, emendei o doutorado, ambos, mestrado e doutorado realizados, né, sob orientação do professor Lino Castellani, lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp. E no mestrado e doutorado eu, né, aprofundei estudos sobre o lazer, né? Mas assim que concluído o doutorado já houve aí uma virada, vamos dizer assim, na minha agenda de pesquisa em direção às políticas públicas, né? O que coincide, né, com a minha entrada, vamos dizer assim, com a minha posse na direção nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, no próprio contato mais direto com as políticas de esporte, uma vez que eu passei a ocupar também a representação do CBCE no Conselho Nacional de Esporte. Isso foi, né, em 2005, de lá para cá eu venho dando sequência em maior profundidade a esse debate em torno das políticas públicas de esporte. Esse foi o tema também do meu pós-doutorado, que eu fiz em 2013, em política social, na UERJ, né, junto ao grupo de estudo e pesquisa sobre orçamento e políticas públicas de seguridade social, um grupo coordenado pela professora Elaine Bering, que tem se dedicado aos estudos sobre o financiamento das políticas sociais. Então, no pós-doutorado, eu tive a oportunidade também de verticalizar um pouco mais, né, o meu conhecimento e capacidade de compreensão, de análise, de avaliação do financiamento público do esporte no Brasil. Então, né, grosso modo, é por aí o caminho. Tu falaste dois pontos que eu gostaria de dizer que a gente desse uma aprofundada, que é uma instituição que eu acho importante para a nossa área, que é o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o colégio, a tua experiência lá, as atribuições, a parceria que foi feita com as políticas públicas, enfim.
E a outra questão do Conselho Nacional de Esporte, a presença do meio acadêmico no Conselho e como é que está atualmente. Acho muito importante falar disso, Eugênio, porque começando de trás para frente, ou seja, do momento presente, né, para o que aconteceu lá atrás. Então, hoje, né, a gente vê um impedimento da participação social no que diz respeito à tomada de decisões em termos de políticas públicas. Os espaços de participação da sociedade civil na estrutura de governo, na estrutura de Estado, vêm sendo, né, fechados. E isso não foi diferente, né, em relação ao Conselho Nacional de Esporte, por uma medida unilateral e injustificada, o CBCE acabou sendo excluído do Conselho Nacional de Esporte. Talvez porque fosse uma das únicas vozes, né, dissonantes, né, de um conselho que vem se tornando cada vez mais chapa branca, portanto, né, apenas legitimador aí das opções e ações de governo. Então, é importante falar disso porque o CBCE, né, ele é uma associação, assim, sob o ponto de vista prático, né, aparentemente impossível, porque ele reúne, né, mais de 1.000 pesquisadores, né, e não é uma população qualquer, é uma população muito peculiar, de mestres, doutores, pesquisadores que atuam dentro das universidades brasileiras, produzindo conhecimento científico acerca desse aspecto da nossa vida cotidiana, que é o fenômeno esportivo. E organizar, né, esses pesquisadores em torno de uma pauta e de uma ação conjunta, né, tendo em vista aí as dimensões continentais do nosso país, tendo em vista, né, os ataques à própria ciência, os cortes no financiamento. Então, manter, né, essa associação ativa, né, mobilizada em torno das políticas, aparentemente é algo impossível. Mas a gente consegue fazer isso, e isso é extremamente necessário, porque nós sabemos na universidade que é necessário estabelecer essa interlocução com os diferentes governos e buscar influenciar a construção das políticas públicas a partir desse conhecimento sistematizado, organizado, que é o conhecimento científico que vem sendo produzido no interior das universidades. Nesse sentido, né, a minha experiência como presidente do CBCE foi uma escola, né, porque ela me possibilitou conhecer, né, o campo da educação física brasileira, né, olhando para a educação física, mas a partir da representação do CBCE no Conselho Nacional de Esporte, né, essa experiência me possibilitou também conhecer melhor, né, a própria organização esportiva brasileira. E no contato direto ali com seus principais atores, né, os representantes das entidades de administração do esporte, o COB, a CBF, né, dos gestores das diferentes esferas de governo, né, o próprio Ministério do Esporte, à época, a Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer, representada pela ASMEL, a Associação dos Gestores Estaduais, né? Então, esse contato com o CNE, ao me proporcionar esse conhecimento sobre a organização do esporte no Brasil, me possibilitava também intervir e influenciar nesse mundo, né, nas pautas que eram objeto de discussão daquele conselho, né, com todos os limites que o conselho tinha. Era um conselho consultivo, né? Eu acho que os poderes do CNE, pensando, né, numa democracia mais radicalizada para o setor esportivo, deveriam ser ampliados, mas o fato é que o CNE, o Conselho Nacional de Esporte, ainda é uma construção nova, pensando na história da política pública esportiva no Brasil, e a gente deve saudar
esse espaço e defender esse espaço, que nos últimos anos, né, a partir do golpe, né, e agora nesse governo, vem sendo cada vez mais desprestigiado, atacado, enfim, né? Então só tenho a agradecer ao CBCE pela oportunidade de ter sido seu presidente lá em 2005, 2009, pelo aprendizado que eu tive com essa experiência, por tantas pessoas que eu conheci, com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar, e agradecer ao CBCE por existir, porque essa entidade, ela, ao organizar, né, esse coletivo, né, de gente que produz conhecimento em torno da educação física e esporte no Brasil, ela tem ocupado um papel fundamental aí ao longo do tempo, em pautas que são importantes, né, para o desenvolvimento da história da educação física e do esporte no Brasil. E sempre numa perspectiva inclusiva, democrática, né, antenada aí nas reais condições e necessidades da nossa população brasileira. Já que tu tocaste no assunto das pesquisas, dos pesquisadores, a gente sabe que houve uma mudança muito radical a partir da saída da presidenta Dilma. Como é que está atualmente essa situação da motivação para o apoio aos pesquisadores? Como é que vocês estão sentindo isso dentro das universidades e dentro do próprio CBCE? Bom, primeiro é importante mesmo a gente falar dessa descontinuidade, né? A saída da Dilma, resultado aí de um golpe, né? Portanto, né, a descontinuidade em relação ao mandato legítimo, eleito, com um projeto que, inclusive, né, tinha sua culminância, né, na própria cerimônia dos Jogos Olímpicos de 2016, nós tivemos uma festa sequestrada, vamos dizer assim, né? Então, o impacto que isso teve para o mundo da academia, das universidades, ele também fez se sentir, né? Logo a partir de 2017, a gente já verifica, né, uma curva de descenso aí no que diz respeito aos investimentos em ciência e pesquisa no Brasil. Então, os cortes orçamentários, tanto para ciência e tecnologia como para a educação, o que afeta as universidades, tem colocado cada vez mais dificuldades para o desenvolvimento de novas pesquisas e, principalmente, né, para a formação de novos pesquisadores, né? Queria, por exemplo, Regiane, né, me referir aqui à experiência da RedSEDES, que é algo que teve aí um programa de governo do Ministério do Esporte, que teve sob sua gestão enquanto secretária nacional de Esporte e Lazer, e que teve um papel fundamental na formação de jovens pesquisadores nesse Brasil. Nós temos uma juventude, né, que foi formada, né, aí nessa década dos anos de 2010 a 2020, por dentro da RedSEDES, e que hoje são todos jovens professores universitários. A gente vê hoje essa turma que foi formada, né, a essa época atuando nas universidades federais, nos institutos federais, portanto fazendo muita diferença, né? Eu mesmo, né, tive a oportunidade de coordenar o núcleo da RedSEDES lá em Goiás, né, ainda lá na Federal de Goiás, e olhe, dos pelo menos 10 estudantes de iniciação científica que foram envolvidos nos projetos àquela época, né, 80% deles se tornaram doutores e estão aí hoje fazendo suas pesquisas com autonomia. Portanto, nós tivemos a construção, né, de um projeto de ciência e tecnologia, né, nós tivemos o fortalecimento do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, e com a participação, né, de ações do Ministério do Esporte visando fortalecer também, né, o fomento em ciência e tecnologia na área esportiva. E tudo isso vem sendo destruído,
né? Nós não temos hoje qualquer perspectiva de inserção profissional futura para os jovens doutores que vêm sendo formados. Nós assistimos no Brasil hoje um fenômeno, né, que é o da fuga de cérebros, né? Nossa juventude busca espaços de inserção profissional em outros países, sobretudo pela falta de financiamento, que é sobre o que eu venho falando, pela falta de recursos, mas também pelo ataque, pela deslegitimação que vem sofrendo a ciência no Brasil a partir das políticas negacionistas, né? Portanto, hoje, a universidade ela se encontra desprestigiada, tanto sob o ponto de vista material, como também simbólico. Mas a universidade resiste, né? Nós já vivemos outras crises, a universidade já viveu, né, sob uma ditadura militar, resistiu, né, se redemocratizou, e eu acho que a universidade hoje continua sendo um espaço pujante e plural de construção de conhecimento, mas também de resistência a todo esse negacionismo e desinformação propalado por governos irresponsáveis. Está falando em democracia, eu lembro que deve ter participado bastante também das conferências nacionais. Para mim, era um espaço realmente de discussão, de debate, de conhecimento, reconhecimento das nossas diferenças regionais, principalmente. O que tu teria me falar das conferências, Fernando? Olha, né, nós chegamos a estudar, uma das nossas pesquisas foi justamente sobre, né, as conferências nacionais do esporte. Eu acho que, olhando o saldo, né, do que foi a experiência democrática popular de governo à frente do governo federal e também do Ministério do Esporte, eu acho que um dos maiores avanços que a gente teve foi justamente, né, o da participação social, né, né, que se dava pelos programas, né, posso me reportar aqui ao próprio Programa Esporte e Lazer da cidade, que fomentava, né, a participação da população, portanto, dos usuários do programa, na própria construção das suas diretrizes, a partir de espaços, né, que garantiam essa capilaridade no que diz respeito aí à definição dos rumos do programa. Havia, vamos dizer, essa vocação para participação, pela própria experiência, acredito, de gestão dos governos populares anterior, nas esferas municipal, estaduais, enfim. Agora, particularmente, a conferência foi uma inovação, né? Foi algo novo no setor esportivo, algo que nós nunca tínhamos visto, né? Tanta mobilização do setor esportivo, que vinha desde os municípios, nas pré-conferências, passando pelas fases estaduais, até, né, culminar na fase nacional em Brasília. Eu tive a oportunidade de participar de todas, e nunca vi, né, espaço tão arejado, né, e verdadeiro de discussão em torno das necessidades esportivas do Brasil. Mas é bom que se diga também, é bom fazer esse registro, Rejane, que nós tivemos um certo corte, né, em relação ao conteúdo da terceira conferência e das primeiras, né, e aí isso tem que ser lamentado, né, e eu acho que a gente tem que revisitar esse momento da nossa história, né, de construção das políticas públicas, para pensar o papel que ocuparam os mega-eventos esportivos nessa construção, porque nós abandonamos um certo debate programático em torno do esporte, que apontava para a construção de uma política e de um sistema nacional de esporte, em 2004 e em 2006, na primeira e segunda conferência, na terceira conferência, em 2010, assumimos uma posição um pouco mais pragmática em torno
da construção de uma nação olímpica, né, em torno da obtenção de resultados esportivos, tendo em vista o sediamento da Copa, mas principalmente dos Jogos Rio 2016 no Brasil. Né? Acho, né, que os mega-eventos tiveram um papel importante na estratégia de governo, sobretudo, né, considerando o papel das políticas estruturais através do PAC, né, e os Jogos Olímpicos, eles, em certa medida, mobilizaram, né, a nossa sociedade, ou contribuíram para a mobilização da nossa sociedade e também do mercado, né, portanto, a mobilização de capitais, né, para esse investimento em infraestrutura no país, né, o que estava em sintonia com o projeto de desenvolvimento do governo àquela época. Mas para dentro do esporte, né, os efeitos disso, né, em certa medida, revalorizaram, né, concepções de educação física e de esporte que nós vimos debatendo e problematizando. E essa problematização, em certa medida, foi abandonada. Me refiro ao quê? Né, a ideia de um esporte de base que vai, ao longo do tempo, né, formar, né, pelos princípios da seleção e da distinção, equipes, né, e atletas selecionados para a representatividade nacional, portanto, reinaugurando na política esportiva a ideia de pirâmide esportiva que havia sido abandonada lá atrás no governo militar. Nós voltamos um pouco com esse discurso ufanista, né, em torno do esporte, em nome de um grande projeto nacional, e nesse caso aí que ganhava simbologia através dos feitos olímpicos dos nossos atletas. É preciso repensar esse modelo, porque ele não democratiza o acesso ao esporte. Ele não contribui para a democratização do acesso ao esporte. E eu sei que isso esteve no horizonte de vocês, estiveram na gestão o tempo todo, mas as contradições de governo, né, o bloco de poder formado em torno desse setor, com as entidades de administração que são cristalizadas, cristalizam nomes em torno do poder esportivo nacional, né, e isso, em certa medida, trouxe obstáculos ao avanço dessa construção. Mas ela avançou, ela deixou seus legados, né, e eu acho que um dos principais é a Conferência Nacional de Esporte. Nós vimos a disposição da comunidade esportiva brasileira em participar do debate, em construir a política, em definir os rumos do esporte, do esporte brasileiro. Ou seja, a nossa comunidade esportiva brasileira, ela também quer participar, mas, infelizmente, os espaços e tomadas de decisão em torno do esporte são muito circunscritos àqueles que, tradicionalmente, ocupam o poder nesse setor, né, que são, né, os dirigentes das nossas entidades de administração do esporte. Me refiro ao COB, à CBF, às federações. O nosso sistema brasileiro de esporte, ele confere muito poder, né, a essas entidades, né, e ao conferir muito poder a essas entidades, acaba por subvalorizar a importância do esporte de lazer, né, para a democratização da prática, né, e das experiências corporais junto à nossa população. Você citasse duas coisas assim que para mim me chamam muita atenção. Uma delas é os extremos. Então, por um lado, ou o Brasil esportivo, ou o atleta de rendimento, como se fosse, né, o nosso todo do esporte. E, por outro lado, a questão que às vezes aparece reduzacionista, que é a questão do esporte como salvador, como forma de inclusão total e afastar os meninos da droga. Então, assim,
não é que eu seja do caminho do meio, mas eu acho que nós temos lutado durante décadas para justamente colocar o esporte, o lazer, no patamar que a gente acha que ele é. Uma política pública por si só, né, que não é para compensar outras políticas, e também com os vários olhares, mas com o apoio para esses vários olhares. E aí nós vamos falar de financiamento. E eu sei que tu tens alguns estudos sobre a questão do financiamento, sobre a questão do Sistema Nacional do Esporte. Então, pode comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho importantíssimo você chamar minha atenção para isso, porque eu acho na minha história, né, em várias vezes, eu acho que a minha fala é um pouco entendida como a curvatura da vara, né, ou seja, eu vou para o outro extremo, mas eu acho que não há nenhum radicalismo em defender, né, o princípio da organização do esporte no Brasil a partir do lazer. Isso não é radicalismo nenhum. E eu acho que se a gente tivesse avançado na construção do sistema, né, a gente tinha construído esse caminho do meio, né, que é o que você está chamando. O problema é que nós abandonamos a construção do sistema. Né? Esse que é, ao meu ver, o prejuízo, porque sem sistema a gente não avança na construção de uma política verdadeiramente democrática para o acesso ao esporte no Brasil, ou seja, para a garantia desse aspecto da vida cotidiana, né, enquanto um direito da população, enquanto um direito, um direito social. E um sistema que seja organizado pelos seguintes princípios, né? Universal, ele é para todos que praticam esporte, não é só para o atleta, né? E também não é só para a criança, para o adolescente, mas é também para a terceira idade. Ou seja, é um sistema que deve abranger todos no que diz respeito à condição socioeconômica, à faixa etária. Esse deve ser o princípio estruturante desse sistema. Para além de um sistema universal, deve ser também um sistema autônomo. E quando eu falo aqui em autonomia, eu estou falando justamente em autonomia das diferentes manifestações esportivas. Hoje, né, a prática esportiva de lazer, né, ou o esporte vivenciado no interior da escola, ele é sempre pensado enquanto uma base para a formação de atletas de alto rendimento sobre esses princípios da seleção e da distinção. Né? Eu vou selecionar, distinguir, separar e especializar. Esse é o princípio que organiza a pirâmide. E aí, o esporte educativo, as outras manifestações do esporte, o esporte educacional, o esporte de lazer, acabam um pouco servindo enquanto correia de transmissão para esse sistema que tem no esporte de alto rendimento a sua centralidade. Então, nós precisamos reorganizar o sistema de forma que cada uma dessas manifestações tenha a sua autonomia, dialoguem e tenham seus pontos de interlocução, de modo que as pessoas possam transitar, né, por essas diferentes manifestações, mas que o mote não seja o esporte de alto rendimento. E outro princípio que deve organizar também esse sistema é o da participação. E quando eu falo de participação, me refiro justamente à participação social, que ele seja democrático e capilarizado frente às demandas da população e da possibilidade da sua participação também na tomada de decisão dos rumos dessa política. Então, um sistema estruturado por esses princípios da universalidade, da participação e da autonomia das diferentes manifestações e com recursos, né? Ou seja, um fundo público, porque não se faz, né, política pública sem recursos, com um fundo público cujas diretrizes para sua utilização sejam definidas na própria construção do sistema e das competências de cada agente, né? Que a gente tem aí o nosso Estado federativo, né, com as diferentes esferas, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, com as suas competências definidas em torno do esporte, com o setor privado,
com as organizações sociais, com as entidades de administração, mas, uma vez definidas essas atribuições, sabendo, portanto, como repartir esse fundo público de modo estratégico, né? Porque hoje, infelizmente, né, o financiamento do esporte ele tem sido capturado, vamos dizer assim, Regiane, pelas demandas de ocasião, né? O que a gente assistiu nos anos Lula e Dilma foi um incremento dos investimentos em infraestrutura por conta dos jogos, né? Posso dizer que nunca se gastou tanto em infraestrutura esportiva no país, então nós tivemos muitos recursos direcionados à infraestrutura, mas não só para os jogos, não só para os jogos. Houve também muito direcionamento de recursos para a infraestrutura através de emendas parlamentares, para atender as bases eleitorais dos nossos parlamentares. Né? O que a gente assiste hoje do orçamento secreto, né? Claro que é numa dimensão muito maior, porque não há nenhuma transparência na utilização desses recursos e numa magnitude de investimento superior. Mas os investimentos em infraestrutura pulverizados e sem nenhum plano estratégico já estão presentes no atendimento às demandas já há algum tempo no financiamento do esporte no Brasil. Então, isso limita, né, a capacidade, eu penso, dos nossos governantes, pela ausência de que a utilização dos recursos estejam conectadas a um plano, a uma política. Né? Então, essa foi uma observância, né, do próprio TCU ao Ministério do Esporte, que já no final do governo Dilma constituiu um grupo de trabalho justamente buscando dar resposta a essas demandas apontadas pelo Tribunal de Contas da União. Né? Nós não podíamos continuar aplicando recursos sem um plano que definia isso, né? Sem uma política nacional e sem um sistema. Mas, infelizmente, a gente não avançou. O projeto de Sistema Nacional e o plano continuam ainda em tramitação nas duas casas, o Senado e o Parlamento. Nós tivemos a oportunidade de ver aqui contigo o Fernando Mesadri, né? E ele está muito atento e acompanhando essa tramitação. Acho importante a universidade acompanhar isso, mas eu só me reporto, portanto, à questão do sistema e da sua necessidade, Regiane, para localizar esse tema do financiamento na política como um todo. Eu venho estudando financiamento, o direcionamento, para onde vão os recursos, mas na hora de fazer as nossas análises, a gente sempre esbarra nessa discussão, né, de que os grandes limites que nós temos hoje passam pela falta de um sistema, de um fundo e de mecanismos de participação previstos para a sociedade, né, em que ela possa opinar e construir, junto com o governo, a sociedade, a construção dessas políticas e, portanto, do próprio direcionamento aí dos nossos recursos do esporte. Eu fico pensando na questão dos mega eventos, né? Que eles deixaram algum legado, além do material, que a gente também tem que questionar a aplicabilidade, né, das obras que foram feitas, deixaram algum legado científico? Acho que sim, eu já me reportei, né? Eu acho que a rede SEDES, né, a própria rede Senesp também, do lado da ciência mais aplicada ao treinamento, elas tiveram uma contribuição, né, no sentido de expor, né, que o conhecimento científico ele pode sim, e ele certamente,
né? Esporte e ciência hoje não caminham mais separados. Todo o conhecimento técnico-científico acumulado ao longo do tempo no setor esportivo torna esses fenômenos, vamos dizer assim, imbricados. Não existe esporte sem ciência hoje, né? Então, acho que isso está muito claro, né? Principalmente para o rendimento, para a busca da melhor performance e resultado esportivo. Agora, quando a gente fala de um olhar mais social sobre o esporte e do apoio, né, para vocês que trabalham na gestão do conhecimento da antropologia, da sociologia, da história, né, do que esses conhecimentos podem agregar sob o ponto de vista da intervenção a esses projetos, eu acho que é aí que a gente precisa avançar. E me refiro à Rede SEDES, porque eu acho que ela foi uma experiência única no âmbito da política pública brasileira, né, em que é construída essa aproximação entre esporte e ciências humanas, e em que nós tivemos, sim, alguns resultados. Eu acho que tem, né, estudos aí da Gisele, lá da Federal de Uberlândia, que hoje, né, é presidente da Abragesp, da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Ela mostra de como, né, os resultados das pesquisas da Rede SEDES contribuíram para o aprimoramento das políticas. Então, acho que esse é um dado, né? Agora, de outro, né, como eu já coloquei, né, o próprio processo de formação de jovens pesquisadores e que hoje estão atuando no mundo das universidades, dos institutos federais, do ensino básico, da educação básica e do ensino médio, eu acho que esse é um legado formidável por si só, né, dessa aproximação que foi construída do esporte e das ciências humanas e sociais a partir das políticas nos governos Lula e Dilma, né, e mirando a organização dos Jogos Olímpicos e também da Copa. Então, não dá para fazer um discurso de terra arrasada, né? Eu acho que nós ainda temos, né, a despeito de todo o desmonte que nós temos enfrentado das políticas sociais no Brasil, me refiro às políticas de educação, às políticas de saúde, de assistência social e também às políticas esportivas, de todos os desmontes que as políticas sociais vêm sofrendo nos últimos anos, pós 2016, né? Apesar, nós temos ainda esses jovens pesquisadores produzindo no interior das universidades, produzindo sobre esporte, produzindo sobre lazer, produzindo conhecimento novo. E eles aprenderam, né, esse fazer científico nos laboratórios, em toda uma rede que foi estruturada a partir de financiamento público garantido pela Rede SEDES. Então, tanto sob o ponto de vista material como sob o ponto de vista humano, eu acho que nós temos aí, sim, um legado em torno da pesquisa do esporte que esse período nos deixou. Queria fazer um registro que eu acho importante da história, que é justamente a sensibilidade que o então secretário Lino Castellani teve de, acho que ouvindo as demandas do meio acadêmico, ter criado a Rede C10, porque ali foi um diferencial grande. A mim coube administrar depois, mas a gente tem que registrar que a resposta ao mundo acadêmico foi dada a partir, né, da criação da rede durante a gestão do secretário Lino, e que eu tive a felicidade de dar continuidade, né, e também de fazer uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que o meio científico tem ajudado muito, que foi a formação de agentes e gestores do esporte e lazer, principalmente que atuavam no PELC, que foi a grande aproximação do saber
acadêmico do saber e da experiência e das necessidades das comunidades. Acho que tu chegaste a acompanhar um pouco da formação do PEL, que eu não me lembro. Se pudesse comentar alguma coisa a respeito dessa proximidade da academia e da gestão? Sim, de memória, sim, eu me lembro de vários encontros, vários fóruns que eu tive a oportunidade de participar enquanto pesquisador da Rede SEDES, mas que estavam nesses mesmos encontros, né, os formadores, os agentes sociais, os educadores que trabalhavam lá no chão da quadra, na piscina, no tatame, ou seja, que trabalhavam lá na ponta com o esporte. Então, acho que esse diálogo ele atravessou toda a construção da política, né? Acho que se o Lino teve sensibilidade lá no início, né, para a construção desse programa, que foi a Rede SEDES, acreditando justamente nisso, né, de que, olha, nós já tínhamos sedimentado uma compreensão junto à sociedade de que aliar ciência ao esporte era necessário para a obtenção de resultados, né? Isso se manifestava através do fomento à Rede Senesp, né? Então, mais do que isso, era preciso agora construir, né, uma visão, né, junto à nossa sociedade de que a ciência também tinha a possibilidade de contribuir, né, para a inclusão através do esporte, produzindo conhecimento sobre esporte quilombolas, esportes indígenas, populações de rua, né, sobre a história do nosso futebol, sobre a cultura futebolística e a organização das torcidas. Então, essas são só, né, algumas temáticas da enorme variedade de investigações que foram construídas. E sim, né, a possibilidade de conexão desse conhecimento mais abstrato e mais denso que é produzido no interior das academias, dialogar lá com o chão da quadra, né, lá na ponta do programa, do PELC, aqui em discussão, ela foi estimulada a partir de espaços e mecanismos para tal. O que eu quero dizer com isso? E aí eu só tenho, né, a elogiar a continuidade que esse programa teve já na sua gestão, né, em que, e aqui também a menção à Cláudia, a Leila, né, que participaram disso mais diretamente, que foi o do envolvimento cada vez maior dos pesquisadores e também dos agentes do PELC na construção das demandas, ou seja, de uma estratégia para esse fomento, né, de uma estratégia que garantisse justamente isso, o diálogo, né, também dos resultados dessa pesquisa e a sua aplicação junto ao PELC, mas junto aos diferentes programas sociais e esportivos que podem ser organizados para a nossa população. E aí eu acho que a formação, né, do PELC foi fundamental nisso, né, porque ela era estruturada, né, contingencial, né, para os núcleos, né, ou seja, não dá para organizar o esporte sem a formação de recursos humanos para trabalhar com tal. Não dá para trabalhar com o esporte sem a formação do educador, né? Então, isso é obrigado, né? Então, essa acho que era uma contrapartida, né, para os municípios e para os conveniantes, né, de que organizasse a formação dos seus educadores e a partir de um sentido estratégico que era dado pelo programa em nível nacional. Então, eu acho que o programa, Regiane, tem o mérito, né, eu acho que isso merece o estudo, de começar, né, a mudar a concepção, né, isso no interior das universidades também, de esporte, né, aprofundando ou valorizando, né, essa relação do esporte com lazer, né,
e construído, sobretudo, a partir das demandas locais, da comunidade, do território, né? Então, eu acho que o PELC teve uma grande capacidade de inovação sob o ponto de vista da participação, da democratização e também da própria pedagogia, do trato, né, com o esporte, diversificando conteúdos, né, e também problematizando aquilo que até então é corrente na pedagogia ou na relação do esporte com a educação, que é a perspectiva, como eu já disse, de formação a partir da distinção e seleção. Então, acho que o PELC ele traz uma nova cultura, né, e nessa relação com a universidade, ele também carreia para dentro da universidade novas estruturas, né? Eu acho que esse que é o principal legado. Hoje a gente vê dentro do sistema de pós-graduação, olhando para a área da educação física, a gente vê presente hoje essas pesquisas de âmbito social, né? Então, foi essa política que contribuiu para as universidades estruturarem os seus laboratórios, formarem seus pesquisadores e continuam aí ainda hoje, por dentro dos seus programas de pós-graduação, dando essa continuidade, sem esse aporte inicial, né, que faz falta, claro, né, porque hoje nós não temos já esse apoio financeiro por parte do Ministério do Esporte, no que diz respeito a editais contínuos de financiamento à pesquisa, mas temos esse legado aí de um outro momento. A expectativa que tu tens, Fernando, com relação ao novo governo, porque o meu olhar hoje é de que já passou a época dos mega eventos, o Brasil dificilmente sediará, nos próximos 4 anos, eventos na magnitude de Jogos Mundiais, Militares, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Então, seria, no meu entendimento, uma retomada para aquilo que tu abordaste no início, que era o foco do esporte e do lazer na sua essência, enquanto uma política pública para toda a cidadania. Poderias comentar alguma coisa? Eu acho assim que um eventual novo governo democrático, né, ele deve pautar suas ações no esporte, sobretudo na direção da construção de um sistema. Eu acho que esse é um grande débito com a nossa sociedade no que diz respeito a esse setor, né? É preciso recuperar o status simbólico, a capacidade material do Estado intervir nesse setor, por exemplo, com né, a restituição, né, do Ministério do Esporte, né? Eu acho que sim, mas mais do que isso, a gente precisa avançar mais, a gente precisa avançar principalmente na construção do Sistema Nacional de Esporte. É só ele, né? É só ele, com um fundo e com mecanismos de participação previstos para a nossa sociedade e comunidade esportiva, que é capaz de reverter, né, o quadro, né, de injustiça que também, né, apanha a realidade do esporte nacional, onde nós temos uma população cada vez mais afastada do esporte, né? Os números mostram aí que 55% da nossa população não tem acesso, né, esses são dados ainda lá de 2017 do Dia Esporte, né, que 55% da nossa população não pratica atividade física e esporte, né? As políticas não são voltadas para essa população, né? As políticas de esporte são voltadas para 3,5% da população esportiva, que é aquela que está vinculada ao sistema de alto rendimento, porque esses 3,5% de praticantes aí que canalizam, segundo o TCU, 97% dos investimentos públicos no esporte. Então, é preciso reverter isso, mas sem essa polarização. Eu acho que a medalha não deve ser o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é ter cada vez mais gente fazendo esporte. A medalha vai ser o resultado, vamos dizer assim. E a medalha vai ser o resultado a partir de um sistema estruturado que possibilite diálogos e canais,
né, de que esses subsistemas do esporte, a prática do lazer, de alto rendimento, e também o esporte educacional conversem melhor. Nós temos uma estrutura física que foi edificada em torno do esporte, né, e o próprio centro, né, na Barra da Tijuca é exemplo disso. A gente tem que dar vida, né, para esses equipamentos todos que foram construídos no Brasil, e vida de forma sistêmica, numa lógica, como eu disse, que priorize o esporte de lazer. Para tentar deixar isso um pouco mais didático, né? Por que a população, por que a Rejane, por que o Fernando, você me perguntou do garoto Fernando lá atrás, por que ele, né, se engaja no esporte? Né? Por gosto, né, e oportunidade. Tendo gosto, oportunidade, e algo que na vida adulta também nos faz falta, que é tempo e dinheiro, né? Então, preciso de tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro escapam, né, a decisão do gestor da área esportiva. Portanto, nós temos que pensar, né, o esporte também no contexto da política macroeconômica, porque sem tempo e dinheiro para a nossa população, ou seja, sem redução da jornada de trabalho, né, sem aumento da renda, não tem vivência de esporte, não tem vivência de lazer, porque a gente pratica esporte no tempo livre. Agora, eu posso ter renda, posso ter tempo livre e ainda assim não praticar, porque eu não tenho gosto, né? E também porque as oportunidades não aparecem. Quem garante oportunidade pode ser o mercado, né? Mas tem que ser também o Estado. O Estado está cada vez mais ausente da oferta de esporte, lazer à população, e o mercado cada vez mais presente. Né? Hoje, a população brasileira, segundo a Audiesporte, a forma que acessa a prática esportiva e de lazer, né, é através das academias, é pagando, né, que a gente acessa o mundo da atividade física, justamente pela falta de oportunidades, né, de programas públicos, gratuitos, com qualidades que me garantam a oferta. Né, e se eu não desenvolvo gosto, aí mesmo tendo dinheiro eu não vou nem na academia. Agora, qual o problema do gosto? Aí eu me reporto aos princípios que regem o atual sistema brasileiro, que privilegia, né, as entidades de administração em torno do esporte de alto rendimento e da sua prática, fazendo com que o esporte de formação da escola seja correia de transmissão, base de formação para isso. Aí o que acontece? O que vale é a performance, a distinção, né, e a identificação daqueles jovens que têm melhores habilidades. Né? A população ou a juventude que não tem essas habilidades, né, e que merecem, portanto, ter ampliado a sua vivência esportiva para se identificar com alguma prática, né, ela acaba sendo excluída, tendo em vista um sistema altamente especializado, né, e ela não desenvolve gosto. Né? Essa é a realidade da maioria da nossa juventude nas aulas de educação física, grosso modo falando. Né? Elas têm uma experiência, às vezes, negativa com o esporte. E aí chegam na vida adulta, não tem gosto, não tem motivação, já não tem tempo, já não tem dinheiro, não desenvolvem motivação. Então, quando eu falo de que o lazer deve ser o princípio, né, porque a experiência primeira lá na juventude deve ser justamente o de ampliar a nossa cultura esportiva, no sentido de ampliar as nossas vivências.
né? E não recriminar, por exemplo, aquela criança que entra, sai de uma prática em outra, mas em algum momento ela encontra uma prática, se identifica e dá sequência. A questão, o princípio, portanto, que deve mirar a nossa relação do sujeito, do aluno ali com o esporte, não é se ele é talentoso com o esporte ou não, se ele tem prazer naquilo, se ele está desenvolvendo gosto naquilo, se ele está desenvolvendo prazer em conhecer aquilo e desenvolver as suas habilidades apesar dos seus limites, né? Então, com essa pedagogia sentada numa experiência de fruição, de lazer, é que a gente pode também aumentar o número de participantes, né? De democratizar o acesso e, na sequência, mas não de modo automático, produzir sim jovens atletas com habilidade, com performance que representem, né, o nosso Brasil da melhor forma possível nos jogos. Mas esse não deve ser um indicador. Queria então fechar com isso, Regiane, de que o indicador, né, de uma população ativa, de uma população feliz, né, de uma população feliz com seu corpo, alegre no movimento, não se constrói tendo enquanto referência um ranking de medalhas, né? Se tem que se ter enquanto referência aí o número de praticantes, uma população brasileira cada vez mais envolvida aí com essa experiência tão fundamental, né, a vida humana, que é o movimento. Perfeito, Fernanda, bem aquilo que eu também acredito. Eu queria aproveitar agora que nós estamos chegando, infelizmente, ao final da nossa conversa, foi muito agradável e aí o tempo passou rápido. Eu sempre faço no finalzinho do programa um bate-pronto. Esporte e lazer. Direito. Formação. Emancipação. Educação física. Alegria de apropriação da cultura corporal. Políticas públicas. Mudança na vida das pessoas. É isso aí, Fernando. Muito obrigado por ter nos dado teu tempo e gentilmente ter colaborado com o nosso programa. Então, até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço, te parabenizo mais uma vez. Eu acho que iniciativas como essa, Regiane, são fundamentais aí justamente no sentido de difusão daquilo que a gente vem produzindo no interior das universidades e de diálogo, né, também da universidade com a sociedade, com o Estado, através de pessoas que têm, né, uma experiência de gestão tão positiva quanto a sua. Então, participar desse programa, para mim, é motivo de muita honra, sobretudo pelo alcance que ele tem, não em número, né, de engajamento, que é o que se mede hoje nas redes sociais, mas eu sei que quem te acompanha, quem vai assistir esse programa, né, é gente que vem lutando pela construção de um outro Brasil, de um outro esporte nesse país, e portanto, me sinto muito feliz de estar aqui e de contribuir com essa sua construção, que é o Pod Esporte. Vida longa ao Pod Esporte. Obrigado.